Como eu trabalho com as imagens do aqui e agora, né, a internet, os acontecimentos, as manifestações que eu vou, por onde eu passo, então isso vai estar na minha pintura, o aqui e agora. A gente está lutando por agora, né, lutando pela educação, lutando pela cultura. Isso provavelmente vai aparecer nas minhas pinturas, uma imagem ou outra, né, e com humor muito ácido para o sistema que a gente está vivendo, mas com o humor ali, né, o cômico, né. Uma ironia, o sarcasmo também está bem ali presente. Mas é isso, sim, essas imagens vão aparecer, se elas estão acontecendo agora, então eu vou me apropriar delas. Camila Soato. Eu nasci em Brasília, minha família veio de Minas para cá, e aí eles moraram um tempo na Asa Norte, depois eles foram um tempo assim, meses, e depois foram para Planaltina de Goiás, que é onde eu passei a infância. Pipa, moleque, na rua, e aquela história também de menina, não fica na rua com esses bandos de moleque, põe uma calça, senão você vai machucar o seu joelho, e sempre essas histórias, e que aparece um pouco nas minhas telas, assim. Os cachorros trepando na rua. A gente ria, criança, né, todo mundo lá, não sei o quê, mas aí, bom, ria, passava e era aquilo, né. E aí eu comecei a pintar mais como uma situação cômica mesmo, para colocar num suporte, né, da pintura, que ainda tem, que ainda carrega essa nobreza, colocar uma cena de cachorro trepando e fazer esse contraponto, né, entre esse lugar nobre e cenas que são tidas como banais, mas são cenas do cotidiano e às vezes passa desapercebido ao olhar. Eu desenhava, assim, a gente tinha essa coisa de pintar, desenhar, mas o mais legal eram as invenções mesmo. Que era pegar cabo de vassoura, transformar em cavalo, pegar aquelas rodas de... Não sei nem se tem mais aquelas goiabada que vem na lata, assim. Aquilo já virava também carrinho. E teve uma história que eu saí com meus primos e a gente trocou uma bicicleta por um cavalo. Minha avó ficou desesperada quando a gente chegou com um pangaré na casa dela, né? Isso porque na casa dela eu já... Tudo quanto é cachorro que eu achava na rua, cachorra prenha, levava tudo pra casa. Era muito bicho, muita criança, muita bagunça. E um pangaré, né? Que aí foi o limite da história, né? Nunca fiz curso, nunca me matriculei, nunca fiz nada desse sentido. Sempre fui em casa mesmo e sozinha. Aí desenhava, às vezes desenhava os personagens, porque na infância tinha aquela coisa do desenho animado, aí eu criava uns personagens de desenho animado nos meus, assim, sabe? E aí, quando eu fui fazer o PAS, né, aí eu me matriculei escondido em artes plásticas. Eu falei, acho que não vou passar, né? Eu nunca tinha feito curso nenhum e tem a prova específica. Cheguei na prova completamente sem saber o que eu estava fazendo ali, né? Mas aí eu fiz o que eu achava que tinha que fazer. Fiz lá a prova e passei. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que contar pra geral que o primeiro passo foi dado, né? Acho que meu pai até hoje fala assim, e aí, como é que tá lá no curso de artes cênicas, né? Pai, artes plásticas. Eu entrei com esse pensamento de tecnicista mesmo. Vou desenhar, vou apurar a técnica, vou pintar, enfim, vão ser cursos, né? Mas tem uma discussão toda, né, conceitual e muito mais aprofundada do que é arte, né, nesse mundo.
E aí foi um choque, assim, vários trabalhos de artistas famosos que eu via e todo mundo falava, nossa, que incrível. Eu falava, não, mas eu não acho, sei lá, não entendi. E aí, às vezes, eu via trabalhos dentro dos museus que eu, às vezes, me sentia burra, assim, não, eu tenho que entender isso, não é possível. Na época era uma falta mesmo de conexão e de ir em exposições, de referências, de pesquisar e ver mais coisas. Isso, no decorrer do curso, foi amenizando, foi tranquilizando. Durante o curso, eu tinha esse pensamento, assim, né? Cara, isso atinge todo mundo? Quem que atinge, né? Os espaços, os museus, as galerias. Eu não me sinto tão à vontade entrando, por mais que sejam espaços que são gratuitos e tal, mas não é tão confortável. Foi uma das opções de trabalhar com a pintura figurativa, de uma coisa bem direta, de imagens que tem uma comicidade, tem um grotesco ali também. Vi que tinha essa coisa do humor, porque eu comecei a fazer retratos de caretas. E dos retratos de caretas eu comecei a buscar situações. Aí já fui para o mundo da internet. Aí do mundo da internet tinham situações que eu imaginava nessa mistura de imaginário de infância com aqui e agora. Aí eu também comecei a participar do grupo de performance Corpos Informáticos, que isso foi também uma grande troca, assim, até hoje. E aí pensar nas imagens performáticas, naquelas imagens que tem o lúdico, o jocoso, para questionar o sistema e questionar essa nossa caixinha que a gente vive o tempo inteiro. O caminho do trabalho é sempre o mesmo. E de repente tem 15 pessoas pulando, adultos, né? Porque se fosse criança, eu ia falar, é criança. Mas pulando corda numa faixa de pedestre. Então, às vezes, a gente do Corpus não falava que era performance, que nem era nada, porque também tem esse lugar, né? Ah, é performance, é artista, tá tudo bem, então beleza, vamos... Mas quando não falava, as pessoas ficavam assim, né? Como assim? Vocês não têm permissão para estar pulando. Isso se conectava muito com as minhas imagens de infância, então esse bolo todo começou a sair as situações que eu crio nas pinturas. Foi o Corpus, né, que trouxe essa história, essa ideia da fuleiragem, né? Eles não fazem performance, a gente não faz performance, faz fuleiragem. É uma palavra que significa desde roçar dos corpos, como fuleiro, né? Uma pessoa que não se deve confiar, que é uma pessoa ali, né? Ah, esse fulano aí é fuleiro, então nem dá ideia para ele, não. São coisas que, trazendo para a arte contemporânea, interessa, né? E também destituir o termo da sua carga pejorativa, né? O fuleiro é um ser livre, né? Eu saí e emendei direto no mestrado lá também, né? Enfim, eu achei necessário continuar essa pesquisa dentro da universidade até hoje, inclusive todo dentro desse contexto de trocas, né? Que eu acho muito importante. Não acho que as pessoas precisam estar na universidade para ser artista, mas eu acho que é um lugar, espaço de troca que está todo mundo ali, né? É um espaço de resistência, eu acho muito importante. O que a gente tem de possibilidades são os salões, né? Eu já tinha me inscrito em alguns salões, já tinha passado em alguns salões, mas sei lá, de 20 inscrições que eu mandei, 2 rolavam, sabe? Era sempre esse trabalho. Acho que foi no final do mestrado que eu fui indicada para o Prêmio People, pela Renata Zambuja, que é uma curadora super importante aqui de Brasília. E aí outros lugares começaram a me olhar, né? Poucas artistas estão nos museus enquanto artistas, mas enquanto corpo nu objetificado tem, como diz as Guerrilla Girls, 85% das obras, eu acho que é no MoMA que elas falam, mas elas fazem de vários museus, né? Fizeram até do MASP aqui também uma porcentagem disso. Resolvi assumir mais o corpo da mulher nas pinturas, o meu corpo, não da mulher, né? Porque tem vários corpos diferentes. O que eu podia falar era do meu, né? Qual que era essa trajetória, né? Do corpo da mulher enquanto artista, pintora, cis, branca, lésbica. Então tem esse
esse recorte também de refletir sobre os privilégios que existe, né, dentro desse meu lugar que eu habito, né. Aí eu puxo muito da infância, né, dessas referências e de lembrar de sempre colocar o meu corpo dentro de casa. É um corpo domesticado, os meninos ficam na rua, mas você não. É claro que isso tinha brigas, eu fugia, então assim, nunca conseguiram, de certa maneira, domesticar tanto, assim, né. E aí eu comecei a assumir mais nas pinturas o meu corpo, que aí veio a história de tirar foto, de escolher objetos da minha casa, do que tá ali, e construir essas imagens que é tipo eu pelada segurando uma pipa e uma vara, porque isso é uma coisa que a gente fazia muito na infância, sair correndo atrás das pipas com uma vara de bambu alta para aparar pela rabiola lá antes, e era uma confusão, né? E aí misturar essas coisas, eu acho que traz essa coisa não objetificada, né? Eu busco combinar as imagens assim, quase imagens antagônicas, né? Ah, não, aqui tem, né? Uma igreja, a imagem de uma criança que a gente não sabe o que ela está experimentando ali, assim, tá tudo por cima. Às vezes eu ponho o fato de uma família tradicional brasileira e um cachorro trepando com um pato. E é isso, né? São duas situações aparentemente antagônicas que depende da experiência do público conectar e ver que eles vão, aonde vai chegar, né? Ah, essa foi uma exposição que surgiu de um comentário de uma pessoa que foi ver uma exposição minha no MAM. E aí ela falou, você é muito anti-higiênica. Só que ela falou isso com uma raiva, assim, sabe? Só que eu não sabia se eu abraçava ela, assim, se eu agradecia, porque ela falou, nossa, é isso, eu sou anti-higiênica. E não só pelas pinceladas, a sujeira que existe na tela, porque eu vou pintando tudo muito rápido e eu vou limpando o pincel, né? Mas não só por isso, mas acho que as imagens, assim, ela falou, nossa, uma mulher não pode pintar essas imagens. Isso é muito anti-higiênico. E aí eu fiz uma exposição em homenagem a essa pessoa que me deu, né, uma provocação poética ali. Me fotografei, várias mulheres, amigas minhas também foram me ajudar, elas posaram para mim. Eram telas bem grandes, assim, de 4 metros por 2,5. E tinha só mulher pelada nessa situação, bebendo cerveja, fazendo xixi na rua, em comunhão com as outras mesmo, festejando, não só essas imagens, né, do beber cerveja e fazer xixi na rua, mas de festa, de fanfarronice, de celebração do feminino ali. A molecada passava, eram uns meninos pequenininhos, assim. Só que eles não olhavam pra nudez, assim, eles olhavam pra pintura, e isso era bem legal. E tinha uns que perguntavam, nossa, como é que... Eu ia achar que eles iam falar, olha, ia peitinho, não sei o quê. Eles falavam, nossa, olha, como é que você pintou isso, assim? Como é que você faz isso? E aí eu vi que era isso, né? Esse trabalho com o corpo da mulher desobjetificado e também o olhar da criança que é outro. E são os pais que criavam as confusões, né? E o Sesc, não, isso é arte, a gente não vai tirar daqui, não faz sentido isso que você está falando. Defendeu bastante, foi bem legal essa postura da instituição, com os educadores, uma equipe, né, para conversar, de mediação também, muito foda. Eu acho que eu sou meio ansiosa, assim. Eu começo uma imagem e eu quero vê-la pronta o mais rápido possível. Acho também a falta de estudo, né, com a tinta a óleo, de estudar as grandes técnicas, né. Não tinha isso, e não tenho ainda. E aí eu ia na minha pressa da vida, falta de paciência, eu jogava as massas de tinta na tela mesmo, ia puxando, arrastando de um lugar para o outro. É por isso que faz também essas... Aí vou limpando o pincel na tela mesmo, né? Aqui tem bastante essa bagunça, né? Que é isso, eu coloco perto da imagem uma maçaroca de tinta que eu vou usar, ao invés de usar a paleta ali. E aí eu vou, o mais rápido possível, vou construindo e aí vai acontecendo acidente, vai escorrendo uma coisa ou outra, vai manchando. Atualmente eu uso isso de uma forma mais consciente, né? Mas antes era realmente causado pela falta de paciência de ficar ali lambendo a tela, né?
arte tá ali, não é nenhuma coisa que você vende, você não sabe, né? Não é todo mês que você vende uma pintura ou duas pinturas, dá para pagar as contas ali e segurar a onda, né? Normalmente o que eu faço é quando eu tenho uma exposição individual em alguma galeria, eu tenho um foco de vendas maiores, assim, ou uma feira. E aí você junta essa graninha pensando já num ano inteiro que você pode não ter venda nenhuma, sabe? Você tem que estar sempre produzindo, mandando para edital, salão, e além da produção do ateliê, você tem que ter essas conexões, sempre ali conversando com as pessoas que estão no circuito das artes, tá ali dentro, fazendo, aparecendo, né? E não é só aparecer, obviamente, né? Isso também faz parte, né? Mas você tem que estar com a sua produção sempre em cima ali, ó. Eu já tive várias experiências com rotina. Tinha uma época que eu entrava 8 horas da manhã no ateliê e saía às 6 da tarde. Eu queria que o trabalho fosse igual ao trabalho convencional, até para me convencer de uma legitimidade assim do trabalho do artista, né? E que depois eu percebi que isso é besteira. A gente não tem que seguir o tempo do mundo. É um tempo imposto ali, mas assim, depois eu comecei a trabalhar de madrugada. E aí tinha uma época que eu trabalhava por demandas, tinha uma exposição grande. Passava um mês na produção, 3 meses de pesquisa de imagem, né, coletando imagens, criando o conceito da exposição, né, o que ia ser feito, a conexão entre cada trabalho, o material também. E aí tem uns espaços que aí eu fico completamente esvaziando a cabeça, assim, paro tudo. Não quero nem ver pintura na frente, assim. Aí minha maneira de descansar é, por exemplo, pesquisar a bioconstrução e levantar uma casa de pau a pique, sabe? Ou arrumar um encanamento da casa, ou pesquisar como é que troca a fiação de... Eu tenho essa coisa do manual muito presente, mas aí eu revezo com a pintura. É uma maneira de descansar a cabeça da pintura, é fazendo esses trabalhos mais pesados, né? E aí você vê que entra as crises, né? Que você começa a ver que as imagens não estão fazendo mais sentido, essa imagem não. Entrei na fórmula do sistema também. E aí você precisa ter essa calma. E aí, às vezes, quando eu vou pro ateliê. Tipo, agora é um momento que eu tô pintando sem nada, assim. Sem exposição prevista, mas eu tô com algumas imagens que eu quero trabalhar, então elas estão ali, elas precisam ser pintadas. Até para eu entender o mundo, eu pinto para poder também me organizar. É isso.